Oi, eu sou a Gabi Xavier e depois de tanto tempo sem conversar com as crianças da minha fazenda, finalmente voltou The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland segunda temporada, com atraso, mas chegou. Chegou com seu primeiro episódio e eu vim aqui comentar, sim, as minhas primeiras impressões então desse anime, lembrando que esses vídeos de comentários do anime nunca tem spoilers do mangá, então fica tranquilo, não vai ter spoiler se você não é leitor do mangá, aqui é uma terra segura, tranquila pra você. Não sei ainda se eu falarei semanalmente, não estava inicialmente planejado, mas vocês andam me pedindo, principalmente no Instagram, me segue lá se você não segue ainda, então vou fazer aqui um termômetro. Quer que eu comente essa temporada semanalmente ou quer que eu dê um jeito de falar o máximo possível em vídeos aqui no canal? Comenta aqui embaixo, porque esse é um formato que eu só faço com extremas exceções, mas é minha fazenda ou as crianças que fugiram da minha fazenda e eu não quero largar essa história se vocês também não quiserem me largar. Então comenta muito que dependendo eu volto com mais vídeos. E se você curte estampas exclusivas, originais de anime para camisetas, manga comprida, moletom e até quadrinhos, tem link aqui embaixo da minha lojinha para você conferir depois. Então, esse primeiro episódio de Neverland, ele adaptou 7 capítulos do mangá, do 38 ao 45, sendo que muita coisa foi acelerada e até uma grande cena que eu achava bem emocionante, inclusive foi completamente cortada. Não apenas cortada, eu vou explicar um pouquinho, sem falar exatamente da cena, eu acredito que ela não será adaptada depois, mas vai que... E essas mudanças, ou a minha impressão que eu vou comentar do episódio, pode ser por causa de uma declaração que saiu do autor de Neverland, dizendo que ele não só está ajudando nos roteiros dessa temporada, mas que nós veríamos uma história, uma Yakusoku no Neverland diferente nessa segunda temporada. Eu acho que algumas mudanças são esperadas não só em ritmo, como em cortes e até de repente algo a mais. Não é um arco novo, como eu vi alguns sites dizendo, mas alguma mudança. E algumas eu já percebi e vou comentar. Por isso e por outros motivos, eu achei que a adaptação do primeiro episódio foi muito corrida, e eu entendo porque eles fizeram isso, eles queriam terminar exatamente onde terminou, com um gancho da aparição de 2 demônios que por algum motivo ajudaram as crianças, e não dava tanto tempo, portanto, de fazer tudo o que acontecia no mangá, inclusive também não dava tempo de colocar todos os pensamentos e estratégias que continuam acontecendo, sim, principalmente ali nos diálogos e pensamentos do Rei e da Emma. Eu quero muito saber, principalmente aí, pessoas que não leram o mangá, não leram essa parte, pelo menos, se vocês estão estranhando, porque as crianças saíram da fazenda, o universo protegido até certo ponto, mas que não tinham demônios andando por lá, muito menos demônios animalescos e enormes como apareceu nesse episódio, não tinham criaturas estranhas e o que eles estudavam no mundo era até certo ponto muito parecido com o que a gente tem na nossa realidade. Bichinhos, animais, e prédios e coisas e vida normal do ser humano. Não essa selva, esse ambiente completamente desconhecido. Fora isso, o clima da história mudou bastante. Eles estão correndo, fugindo, sobrevivendo no modo survival total e não apenas articulando planos contra pessoas, seres humanos, uma mama, uma irmã Crone ou qualquer coisa do tipo. Já era esperado e natural que esse clima da história mudasse, só que com a aceleração da adaptação e com as eventuais mudanças que o autor prometeu para essa nova Neverland, eu senti que isso ficou mais intensificado. Porque se você for ler essa parte do mangá depois, por curiosidade ou qualquer coisa do tipo, você vai perceber que os diálogos e pensamentos e raciocínio analítico de cada detalhe e pista da cena do terreno, isso ainda continuou. Eles ainda são crianças geniais, crianças diferentes e crianças que observam ao redor para perceber os perigos, o que pode os ameaçar e o que eles podem fazer para contornar cada um dos problemas. Eu ainda queria saber de você que não sabia o que esperar exatamente, o que você está sentindo. Me conta nos comentários. O anime chegou com uma abertura que eu achei a música mais genérica, não tão marcante quanto a da primeira temporada, embora a animação em si da abertura seja muito bonita, com umas cenas que são super simbólicas, significativas, importantes e bem feitas, também é bom dizer, mas tem um refrão ainda marcante, então não foi algo que me desagradou. O encerramento, entretanto, apesar de uma música também não marcante pra mim, é agradável e tem uma ilustração e um design que eu achei
lindíssimo. O episódio em si tá muito bonito, na minha opinião, a estética, o design, as cores, os brilhos, inclusive, todo o ambiente parece mais mágico do que assustador em certo ponto. Os demônios que já surgem ali com uma variação e uma pluralidade, talvez, que você, que não leu o mangá, não imaginaria. Não acho a movimentação a coisa mais linda do mundo, mas, num geral, eu achei um bom primeiro episódio. Em história, a gente não teve tanta coisa. O que a gente teve de importante para vocês perceberem nesse amontoado de situações que, na minha opinião, foram bem corridinhas? As crianças estão fugindo. Você percebeu, né, que o anime, ele abre o episódio lá na frente, quando chega o demôniozão grandão, que não parece pensar, que parece realmente apenas animalesco, perseguindo uma presa como uma fera qualquer na selva, mas depois a gente volta pro momento em que eles saíram da fazenda e não estão tão preocupados assim. Quer dizer, estão fazendo planos, articulações, preocupados com o ambiente, mas ainda curtindo, ou pelo menos tendo aquela primeira impressão de um lugar completamente diferente. No mangá fica claro que eles logo percebem que o próprio ecossistema é o inimigo deles, que não apenas os demônios existem de ameaça lá fora, mas tudo é diferente. Cada pequeno animal e até cada planta que está lá pode ser uma armadilha, pode ser tóxica, pode os aprisionar, pode acontecer milhões de coisas, inclusive coisas que foram cortadas nesse episódio. Eles perceberam logo, no anime parece que eles já estavam ligados nisso, mas enfim, eles perceberam que existia um livro, mais um daqueles marcados com a etiquetinha com carimbo do Minerva, o tal aliado secreto que tá por aí, numa localização que a canetinha que o Norman ganhou da Crone parece dizer. Nesse livro de aventuras do Hugo, um personagem aparentemente fictício, no mundo fictício, eles descobrem que há várias associações com esse mundo real. O mundo que não era o que eles estudavam, o mundo que agora eles estão habitando, andando, fugindo e tentando se esconder. E por isso eles conseguem achar água potável numa planta, numa anêmona, que tinha no livro de historinhas do Hugo e existe na realidade. Ou, nesse episódio, pro Ray perceber que existe uma planta ali perigosa que na verdade faz associação a uma cobra do livro de historinhas. E isso, talvez, seja apenas uma sacada para que não aconteça uma cena perigosa que aconteceu no mangá e foi completamente cortada. O que eu acho que eles fizeram nessa adaptação? O Ray já tinha percebido que aquilo ali era uma criatura do livro e por isso não aconteceu o que aconteceu no mangá e eles cortaram para ganharem tempo. Fica no ar, se quiser mais detalhes, vai no mangá. E agora pensando, essas pequenas mudanças que geram um corte inteiro, agora foi de algo que eu gostava, mas ao longo da história, essa nova Neverland pode trazer uma nova visão e até uma finalização melhor que o mangá, quem sabe? E aí que surge o demonião, o demônio gigantesco, que é um demônio muito diferente do que as crianças tinham visto até então, inclusive a Emma e o Norman, anteriormente, né, no primeiro episódio da primeira temporada, porque ele não tem corpo humanoide, ou seja, em forma humana, não parece falar e nem parece ligar para o fato deles serem crianças muito preciosas, porque eles são crianças criadas em uma fazenda e eles são dados para demônios, eles são etiquetados, quase ranqueados por sabor de cérebro mais precioso. Quanto mais inteligente, mais apetitoso, mais importante, mais cultivado, a criatura ali não tinha estratégia nenhuma, só apareceu, não falava e ia perseguindo e ia destroçar qualquer criança que pegasse. Só que tem a situação da fuga emocionante, o Ray acaba decidindo que ele vai distrair o demônio. Antes disso, o próprio Ray se surpreende do como em 2 meses a Gilda e o Dom treinaram aquelas criancinhas pequenininhas que não são qualquer crianças, são crianças treinadas, estudadas, completamente diferentes de qualquer criança da nossa realidade, mas a Gilda e o Dom fizeram essas crianças serem muito bons em fuga, em sobrevivência e preparados inclusive para essa situação de fugirem de demônios, e eles estão se saindo super bem num trabalho em grupo incrível. E o Ray, nesse ponto, já tá super arrependido de, em determinado momento, por 2 meses, ter desistido do plano de tirar as crianças, ter desistido da sua própria vida e quase ter abandonado essa família. Nesse momento da história, o Ray é muito diferente e ele não vai abandonar aquelas crianças, aquela família dele, jamais, enquanto ele puder controlar isso, pelo menos. Porque quando ele foge nesse episódio, o que a gente vê é que surgem os seus caçadores, demônios aí sim. Um super humanoide, todos falando, mais um numa posição de líder, outros em posição mais quase como cães de caça, e o Ray só não é pego depois de fugir muito e ficar exausto porque surge uma figura misteriosa de um demônio também, em cima de um
cavalo, parece, ou um demônio cavalo, e ele salva Ray. Até onde a gente viu. Enquanto o outro grupo, com a Emma, que estava desacordada porque estava sangrando ainda por causa da orelha que ela retirou, né? É tudo muito após a fuga da fazenda, a gente tem que contextualizar, localizar no tempo isso. Esse outro grupo é salvo por uma outra demônia, encapuzada também, misteriosa também, mas demônia sim. E no final do episódio que a gente vê, para o mistério terminar no ar, é o Ray acordando um pouco perdido ali, e a Emma também, e ambos descobrindo que eles foram sim salvos por demônios, e eles veem isso justamente com um pezinho daquela demônia de capuz, que tem os olhos cobertos, assim como os demônios que a gente já tinha visto perseguindo eles, ou na fazenda na primeira temporada, mas aparentemente esses dois os ajudaram. As crianças não aparecem mais no fim do episódio, é claro que eu não vou dar spoilers do mangá mais uma vez dizendo, mas diz a demônia que ela preparou comida e tá amistosamente deixando as crianças livres, ninguém tava amarrado e o episódio termina com esse gancho no ar. Além da questão do livro do Minerva, nesse episódio é super rápido também a explicação da caneta. Uma caneta que, se você não lembra, ela foi dada para o Norman pela irmã Crone e deixou com uma carta para Emma. E utilizando a sua inteligência, principalmente o Ray, sem enrolação no anime, utiliza o que ele já tinha visto de pistas nos livros do Minerva e o que ele conhece de código Morse para conseguir decifrar o que é aquela localização, mais algumas pistas com a caneta e descobrirem para onde eles devem ir. Um Minerva que parece ser um aliado, um humano talvez, que está nesse lugar, nessa localização para onde as crianças estão se dirigindo, ou tentarão se dirigir agora. Ele é uma esperança das crianças, né? Existe alguém, um Minerva, um aliado, alguém que está nos ajudando e que vai nos tirar desse desespero e que deixou essa mensagem: se você precisar de ajuda, vem aqui que eu vou estar aqui. Onde estará esse Minerva? Antes deles lidarem com esse Minerva, eles terão que falar com esses demônios que os capturaram ou salvaram. Lembrando, o que ficou claro no anime é que os demônios, eles sabiam que as crianças tinham vindo da fazenda, portanto eles sabem que são fugitivos, eles sabem que são carnes muito preciosas e ainda assim eles os ajudaram contra guardas da fazenda. Por que será que isso aconteceu? E sim, eu li o mangá, eu sei que aconteceu, mas eu nunca falo spoilers aqui e eu quero saber a teoria de quem só assiste ao anime. Eu acho divertidíssimo ver isso. E eu espero que daqui pra frente, por mais que eu queira muito chegar no próximo arco, eu espero que esses 11 episódios confirmados cheguem em um ponto do mangá que é o meu favorito, mas ainda assim, eu espero que eles consigam na adaptação valorizar mais nos próximos momentos diálogos ou pensamentos ou momentos de estratégia dessas crianças, porque eu senti falta, principalmente da Emma. Existiram várias sacadas da Emma nesse pequeno ponto que a gente acompanhou, nesse momento que foi adaptado no anime, que não apareceu muito no episódio. Parece mais que ela foi levada pelo fluxo e não teve tanto tempo de pensar. O Ray ainda teve um destaquezinho maior na questão da caneta e tal, mas eu senti falta um pouquinho da Emma. E a Emma e o Ray, agora, sem o Norman, que eles começarão a brilhar e se virar independente do amigo que muitas vezes era o cabeça de tudo. Mas expectativas ainda boas, gostei do resultado final num geral e eu tô empolgada. Se vocês quiserem eu volto e comento os próximos episódios ou alguns dos próximos episódios, digam aqui embaixo o que vocês querem que eu faça e claro, comentem por favor o que vocês acharam desse primeiro episódio, se vocês estão empolgados, se não estão, se leram o mangá ou não, quero muito saber de vocês. Deixa o like se puder, se inscreve pra ver todos os próximos vídeos e a gente se vê, se vocês quiserem, em todos eles. Tchau, tchau!